Salve Maria, sou Sérgio Missionário Humberto. Que incrível, até nisso os protestantes ele fica xingando, né? Ah, mas que jeito de começar uma live saudando a Virgem Maria, é somente Cristo, tal, nós somos descendentes da mulher, cara. Que guarda os mandamentos. Certo? Nosso Espírito Santo é um Espírito mariano, de acordo com está ali as Apóstolos 14, orando junto com a Virgem Maria. Aqui são os dois historiadores mentirosos, três, né? Pastor César, Lucas Manzoli e Gestra, se eu não me engano, né? Olha só, vamos lá. Falando que Pedro nunca teve em Roma. Pedro foi o bispo de Roma? O padre fugiu mais, refutei mesmo assim, ó. É o padre José Eduardo, disse que fugiu com debate com Lucas Manzoli. Acho que o padre vai perder tempo com um cara desse, cara. Ariel perdeu tempo. Quer falar do tema que você ia debater com o padre? Boa ideia, né? Já que você disse, eu vou fazer um resumo aqui, né? Porque isso é muita coisa, preparei material para vários debates sobre isso. Mas, bom, vou fazer um aparato bíblico. Aliás, não, vou fazer melhor. Eu vou citar aqui os historiadores católicos, porque uma coisa é a apologética católica de internet, né? Outra coisa muito diferente é aquilo que os historiadores católicos, pessoas... Padre Luiz Toro aqui, recomendo a vocês, católicos. Quer aprender Bíblia? Quer ser um apologeta? Padre Luiz Toro. Que é um padre sacerdote católico, ele também é historiador, muito reconhecido. Se tivesse pelo menos 10 padres, igual o Padre Luiz Toro, cara, ia fazer muita diferença, cara. Muita diferença. Mas, infelizmente, são poucos que têm esse conceito e essa revelação e conhecimento grotesco, né? De escritura. Porque o catolicismo, os dogmas, por exemplo, a Assunção de Maria, oração Ave Maria, intercessão, purgatório, são tudo alicerciado na escritura. A tradição interpreta, a tradição desenvolve através do magistério. Coluna sustentável da verdade. Então, cara, claro que os caras estão fugindo agora da escritura e tentando usar falas de paz da igreja, porque convém a eles, né? Mas, 1 Pedro 5,13 diz que a Babilônia, o nome simbólico, Pedro está ali em Babilônia. E ainda ele saúda Marcos, meu filho na fé, que escreveu o livro São Marcos, que é a pregação oral de São Pedro, como diz História Eclesiástica de José de Cesareia, né? Considerado o maior teólogo católico do século passado, dentre os norte-americanos. E ele tem os livros dele, inclusive, vem com o imprimatur da igreja, garantindo que estão livres de erros teológicos. E olha o que ele vai afirmar, por exemplo, no livro de 101 respostas a 101 questões sobre a Bíblia. Ele vai dizer o seguinte: obviamente, os cristãos do primeiro século não teriam pensado em termos de jurisdição ou de muitas outras características que têm sido associadas ao papado ao longo dos séculos. Nem os cristãos que viveram no tempo de Pedro teriam totalmente associado Pedro com Roma. Que já tem outro aqui fazendo vídeo aqui, ó. Pedro não era um papa, ó. Aqui é o canal do Resposta Cristã, né? Bruno Lima. Cara, é um arsenal. Você falou da figura de Pedro, né? Como a gente tá... Você quer um presente? Eu sou Os caras tentam, como Pedro não era o Papa, como Pedro não era o Bispo, só você pegar a passagem bíblica, João 21, do 15 a 7, inegável, 1 Pedro 5, 3 está ali em Roma, em Atos Apóstolos 15, Pedro coloca a casa em ordem, Cristo roga por Pedro, ora por Pedro, Lucas 22, 31, Mateus 16, 18, Pedro não foi a carne, não se revelou, mas para que está no céu, Atos Apóstolos ali 2, 14, primeiro pregar São Pedro, Atos Apóstolos 3 ali, primeiro curar, etc. E vai, cara. Tem como, cara. Nos últimos anos da sua vida que ele veio a Roma. Isso você vai ver atestado, por exemplo, por Eusébio de Cesareia, por Orígenes, também vai falar de Pedro. Ele está citando aqui, Eusébio de Cesareia, está escrito histórico que Pedro chegou ali em Roma no final de sua vida. Mas Eusébio de Cesareia disse que Pedro ficou 25 anos ali em Roma, onde foi martirizado. E na Roma, no final da vida dele, parece ser martirizado. Paul Johnson, no livro dele, A História do Cristianismo, é outro historiador muito conceituado, eu gosto muito dele também. Ele vai dizer com efeito, provavelmente. É tradição católica patrística? Me mostra documento e bulas papais patrísticos. O primeiro
bispo romano, em algum sentido significativo, foi Sotero, que governou ali de 166 a 174. Antes disso, Roma era governada por um grupo de presbíteros, né? Porque aliás, é importante contextualizar isso, que biblicamente, bispo, presbítero e pastor era a mesma coisa na igreja primitiva, né? Você vai ter Atos, eu não vou me lembrar agora o capítulo, acho que Atos 17, mas pode ser que esteja enganado, que Paulo vai reunir os presbíteros da cidade de Éfeso, vai chamar eles de bispos e vai pedir para eles pastorearem a igreja de Deus. Mostrando que pastor, bispo e presbítero, na verdade, eram o mesmo cargo, e assim foi no começo da igreja. Aí, por exemplo, você vai ter o Richard... Não vou pegar a Bíblia porque não citou o versículo. Você citou... Atos, após 17, acho que diz... Não, você tem que ter certeza que você está falando. Certo? Você pega ali em Atos 13, você vê São Paulo sendo enviado. Você pega ali em 2 Timóteo 1,6, São Timóteo é ungido pela impressão das mãos. Atos Apóstolos 8, ali você vê o Espírito Santo desce ali por impressão das mãos. É simples, pô, entender isso. Ele vai dizer o seguinte: fontes primitivas, incluindo Eusébio, reivindicam que Lino ocupou o cargo por cerca de 12 anos, mas elas não são claras sobre as datas exatas ou seu papel pastoral e autoridade. Deve ser lembrado que, ao contrário da piedosa crença católica, a estrutura episcopal monárquica de governo da igreja, também conhecida como episcopado monárquico, em que cada diocese era liderada por um único bispo, ainda não existia em Roma nesse tempo. Isso a gente consegue ver, por exemplo, nas cartas de Inácio. Né? Inácio de Antioquia, ele vai escrever 7 cartas às 7 igrejas e todas elas ele vai mencionar para seguir, submetam-se ao bispo, presbítero e aos diáconos. Ele vai seguir essa lógica, né, das três cargos. O bispo local, que era o que estava a maior autoridade naquela igreja, abaixo dele tinha os presbíteros. Cara, nunca vi um cara tão desonesto e mentiroso igual esse Lucas Banzoli e seus seguidores, né? Olha só. A presença do apóstolo Pedro em Roma é um atestado por fortes tradição patrícia, como Clemente de Roma, Eusébio de Cesareia, que relata o seu martírio sobre Nero, além de evidência bíblica indireta, como a menção de Babilônia. Roma, né? Em 1 Pedro 5,13. Então, cara, temos fontes aqui correta, não essas fontes toda amputada, toda distorcida, vinda do mestre doutor Banzoli, certo? Só, vemos o que? Ó, Clemente de Roma, Eusébio de Cesareia relataram o martírio de São Pedro, ali em Roma, 1 Pedro 5,13, um nome simbólico, onde ficou 25 anos pregando, e discípulo São Marcos ia escrevendo, e depois foi enviado por São Pedro para pregar ali na Índia, várias igrejas que tem, etc, certo? Confirmando sua ideia, a capital do império, onde teria sido martirizada, versículo bíblico, evidência indireta. 1 Pedro 5,13, a igreja que é a Babilônia, é eleita juntamente convosco, como vos saúdo, bem como Marcos, meu filho. Ó. Contexto. Na liturgia cristã primitiva e no contexto apocalíptico, Babilônia é frequentemente utilizada como código para Roma, a cidade opressora da época. Mas as cartas paulinas não citavam São Pedro, mas cita representante, como São Lino. Por que as cartas paulinas não citam eu, Paulo, estou aqui em Roma, saúdo o nosso pastor, o bispo universal? Não, porque a igreja está sendo perseguida. Porque as cartas de São Paulo, como diz São Belarmino, não diz, refere a São Pedro. Porque um dia que São Paulo escreveu a carta, eu, Paulo, saúda, aí vai saber o tal paradeiro do príncipe dos apóstolos. Por isso que as cartas paulinas não têm saudação ao pastoreal, ao papa, mas tem representante. Certo? Contexto patrístico, evidência histórica. Ó. Clemente de Roma, 95 ADC. Na sua epístola aos Coríntios, Clemente 5,4, refere-se ao martírio de Pedro. E Paulo,
situando-os nos contextos das perseguições em Roma, foi devido aos ciúmes e a discórdias que o maiores e mais justo dos pilares foi perseguido até a morte. Pedro, por ciúme injusto, suportou não um dos mais muitos trabalhos e, tendo dado ao seu testemunho, foi para o lugar glorioso que ele era devido. Eusébio Cesareio, História Eclesiástica, século IV, baseando-se em fontes anteriores. Então já tem fontes anteriores que Eusébio Cesareio foi pesquisar, que já tinha prova convincente que São Pedro morreu ali em Roma, de acordo com o 1 Pedro 5,3. Quando fala Apocalipse ali, a Roma e a Babilônia, tal, aí convém aos protestantes, né? 17, 18, Apocalipse 17, 18. Olha só. Baseando-se em fontes anteriores, como Dionísio de Coríntios e Gaio, registra que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, evidência contemporânea. Tradição arqueológica, a tradição da igreja primitiva e unanimemente em pontos o martírio de Pedro em Roma por volta de 64 a 67 DC. Escavações arqueológicas sobre a Basílica de São Pedro no Vaticano aponta para a presença de um túmulo dos primeiros séculos, tradicionalmente atribuído ao apóstolo. Então, cara, uma coisa que eu... Olha só. Quero medir Roma, na sua parte, próxima a 95, a descer na sua epístola ao Coríntios, 1 Clemente 5,4, refere-se ao martírio de Pedro e Paulo, situando-os nos contextos das perseguições em Roma. Foi devido ao ciúme e à discórdia que o maior e o mais justo dos pilares foi perseguido até a morte. Pedro, por ciúme injusto, suportou não um dos mais muitos trabalhos e, tendo dado a seu testemunho, foi para o lugar glorioso lhe era devido. Então, cara, eu não sei que esses caras ele quer defender, cara. Pode catar Santa Inês do Leão, também fala a mesma coisa. Muita coisa aqui, etc. Vamos ver aqui. Alguns comentários, já que você falou da figura de Pedro, né? Como a gente está basicamente hoje aqui, pelo que eu compreendi... Lucas Manzano não me interessa mais, cara. Eu nem faço vídeo mais dele, que ele me interessa. Realmente, a historiografia em peso para esse debate sobre o papado. Tem dois livros que eu recomendo fortemente que falam justamente sobre Pedro no Novo Testamento. Já tá ali, ó, a live. São livros assim, que são considerados obras que são bastante referenciadas na academia. Uma delas é escrita pelo Oscar Cullmann, que é um teólogo protestante luterano, que ele escreve sobre Pedro e realmente ela é bastante referenciada. E uma outra que é escrita com a colaboração do Raymond Brown, que o Lucas também citou, que é considerado um dos maiores, se não o maior erudito bíblico católico do século XX. Que é basicamente uma obra que você tem dois católicos, Raymond Brown e outro, que eu não lembro o nome agora, e você tem outros dois teólogos luteranos. Eles fizeram uma obra que se chama Pedro no Novo Testamento. No Novo Testamento, e esses autores apontam isso de forma bastante clara, é justamente isso. A gente não vê Pedro dando ordens aos demais apóstolos. A gente vê Pedro, sim, exercendo algum papel de liderança, até por traços de personalidade, muitas vezes, né? Geralmente ele toma a frente em momentos importantes dos evangelhos. Mas os 4 evangelhos. Em Atos Apóstolos também ele toma a frente. Atos Apóstolos 15, Atos Apóstolos ali 3 milagres acontecem, Atos Apóstolos, como por exemplo, 5, Atos Apóstolo 15. Por quê, cara? Lucas 22, 30, Cristo rogou para São Pedro não desfalecer diante do seu irmão. Mas, olha só que interessante, uma coisa muito interessante, eu não vou entrar nesse vídeo aqui que não me interessa, ó. Ainda, né? Você pega aos Gálatas, olha só.
Os caras catam historiadores protestantes, são menos pensamento de protestante, cara. Vão negar a evidência que São Pedro é o Papa, vão negar a evidência que São Pedro esteve em Roma. É todo esse fubá que você vê aí. Olha só, Gálatas 2, 9. É Tiago e Cefas. Tiago, ele é bispo de Jerusalém. Cefas é o bispo universal, João, seu companheiro. O discípulo amado, certo? Que são consideradas colunas, reconhecendo a graça que me foi dada, deram a mão a mim e Barnabé, em sinal de pleno acordo. Iríamos aos pagãos, e eles aos circuncidados recomendaram-nos apenas que nos lembrasse dos pobres, e que era preciosamente a minha intenção. Então, mas eu não vejo nenhum contexto que São Pedro dando ordem para os apóstolos. Mas piriri, parará, chururu, como esses protestantes querem interpretar, mas aonde está engajado na Bíblia? João 21, do 15 a 17. Pedro, apacenta meus cordeiros. 18, 15, 16. Pedro, apacenta meus cordeiros. 17. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aqui já está bem claro, convincente, que o próprio Cristo deu autoridade a São Pedro. Então, São Pedro não vai ser questionado. Mas São Paulo questionou, não. Por matéria doutrina, não. Atitude. Gálatas 2:11, certo? Mas ali, você pega em Deuteronômio ali, 18, 19, você vê ali Moisés ungindo pessoas para aliviar a carga do trabalho dele, por impressão das mãos. Simples, você pega ali em Números, se não me engano, 27, do 15 em diante, você vê ali, Josué é ungido por impressão das mãos. Deuteronômio 34, 8, As Apóstolos 6, 6, As Apóstolos 8, 14 a 17, As Apóstolos 13, 1, 2 e 3, 2 Timóteo 1, 6, mesmo ali, envio pela impressão das mãos. Então, cara, é simples. As Apóstolos 15, olha só, já caem por terra totalmente esses debates aí, desses historiadores. Para mim, o que interessa não é historiador renomado. O que me interessa é Bíblia. Eu não estou focado em título, não estou focado em status, não estou focado em diploma, estou focado em Bíblia. Fundamento e ensinamento dos apóstolos. 15, 7. Quando ali a discussão ali, nem Paulo, nem São Tiago, nem os anciãos ali dos apóstolos 4 e 5 colocaram a questão em ordem. Só São Pedro aqui, as Apóstolos 15, 7. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se. Ele disse: irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus escolheu dentre vós para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra de Deus e crescem. Nossa. Aí o indivíduo vem falar que São Pedro não dava ordem aos apóstolos. Não, cara. Aqui, coloca a casa em ordem. Foca São Pedro vai ficar mandando. Porque Mateus 28, 20, a igreja é assistida pelo Espírito Santo. As apóstolas e o Espírito Santo ali, cada um entendia sua própria língua materna. Cada um. Por quê, cara? Já se entendia que já tem uma liderança. O que essa liderança define, 1 Coríntios 2:20, constitui primeiramente os apóstolos, que são os 12, o bispo universal é São Pedro, a voz final. Coloca a casa em ordem. Ali você vê São Tiago questionando, ali você vê São Pedro, etc., os anciãos, mas quem coloca a casa em ordem, quem dá a última palavra, quem tem a chave, Mateus 16, 18. Salve Maria, sou servo missionário.